bagunçado aí, a gente está com um pouquinho de prova também. Beleza. Quem acha melhor acompanhar no celular? Foi? Não, beleza, só passa que tá fazendo nosso curso. Gente, vou mandar no grupo do MacFlu também. Bom, então a gente fez uma apresentação aqui com um resuminho da matéria, né? Então o que a gente viu, assim, falando dos professores, o pessoal falando de editoria, tem 5 tópicos principais que podem cair. Então tem a parte de atrito lá, viscosidade, tipo mancal com eixo, placa paralela. Vai ter Bernoulli, pode cair também. Tem a parte sistemática dos fluidos, análise dimensional e que era estática, né? Estática de fluidos também. Então a gente separou um exercício de cada para poder explicar e dar exemplo para vocês. Então, bom, da parte de viscosidade, a viscosidade ela afeta a força de cisalhamento que acontece no fluido. Força de cisalhamento nada mais é do que quando tem duas camadas de fluido tipo, escorrendo uma do lado da outra. Quando você tem uma velocidade relativa entre elas, quando você está raspando uma camada na outra, você tem essa componente da força de cisalhamento. Então, a gente adota essa formulação que essa força de cisalhamento vai ser proporcional à variação da velocidade entre as camadas. Né? Então, a gente tem o d ou dy, a variação da camada, velocidade entre camadas. Né? E quando vai fazer exercício que precisa disso, né, exercício de viscosidade, é comum adotar condições de contorno que tem viscosidade é a tendência do fluido grudar nas coisas, né? Grudar nele mesmo, grudar em superfície. Então, o que acontece na realidade é que o fluido que está perto da superfície, ele fica grudado e toma a mesma velocidade da superfície, né? Então, se a velocidade estiver parada, aqui a velocidade vai ser zero. E daí, se eu botar a velocidade aqui em função de y, você vê que ela começa no zero e daí ela vai aumentando seguindo algum perfil, seja um perfil laminar ou turbulento. Daqui seria tipo, a velocidade, começa a zero na parede e fica cada vez mais rápido até ela convergir para a velocidade do escoamento lá em cima. Então essa daqui é uma das condições de contorno que usa no exercício, né? A velocidade do fluido no contato com a superfície é a velocidade da superfície. Então tá aí. E outras hipóteses comuns para resolver esse tipo de problema, vai ter um exemplo daqui a pouco, mas usar a hipótese de placas paralelas, né? Que quando você tem tipo, duas placas, assim, você assume que essa distância aqui é muito pequena, então se você tem tipo, uma velocidade, sei lá, V1 aqui em cima e outra velocidade que pode ser menor, maior, V2 aqui embaixo, a distribuição de velocidade tende a ser linear entre as duas. Então, é por isso que muitos exercícios acabam adotando isso, de que a distância entre as superfícies é tão pequena que você pode adotar essa simplificação. Isso. Tem até um cuidado aqui, né? Que nem sempre essa hipótese é válida. É comum ter exercícios, mas nem sempre ela é válida. Então tem que ler bem o enunciado para saber se pode aplicar ela ou não. Bom, então, para o exercício de exemplo. 2 discos são justapostos coaxialmente, face a face, separados por um fio de óleo lubrificante com espessura Epsilon. Então, aqui a viscosidade absoluta. Para a condição de regime permanente, a gente tem que achar uma função da diferença das velocidades angulares entre os dois lados aqui do eixo. Então, vamos começar aqui. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar aí também. Tá? A gente vai ter o nosso primeiro eixo aqui, aí tem um outro lado. Então, desse lado aqui a gente aplica um conjugado C, desse lado, daí ele vai rodar com ômega 1, daí o outro lado ele vai acabar rodando com ômega 2, diferente de ômega 1. Daí aqui vai ter essa distância, epsilon, que a gente considera que ela é muito pequena, né? Muito menor que o diâmetro. Então, a gente também tem o diâmetro aqui dos discos. E é isso. Bom, então,
Então a gente tem aqui, ele é o conjugado, né? E aqui tem óleo ligando as duas faces. A gente quer que esse conjugado ele passe de uma superfície para outra. Então a gente, no final das contas, quer saber o quanto de torque, de momento, está chegando aqui nessa face que vai tipo, rotacionar o eixo, né? Então, a gente começa adotando aqui a forma do conjugado, que vai ser a integral de R dV. Isso aqui em toda a área de contato. Essa equação assim faz sentido para vocês? Porque, tipo, é o conjugado, então é o momento, então eu preciso de uma força aplicada em um braço, então uma distância de um centro, no caso aqui é o centro, é o eixo de rotação. Então R vai ser uma distância daqui, por exemplo. Daí eu vou pegar para vários R's diferentes e vou tipo, somar todas as forcinhas, assim. Porque tipo, cada regiãozinha aqui que você pegar, você vê que é como se fosse tipo, duas placas planas, já que é Y bem pequeno, é como se fosse tipo, duas placas paralelas assim, entre elas. Então você pega essa força para o raio que ele está e integra todo disco. E isso vai ser conjugado, está passando de um lado para o outro. Posso passar aqui que tem uma coisa aqui. Definição de conjugado. Daí, então, a força, lembra lá da fórmula da viscosidade? Então, a força que a gente vai ter tipo, aplicando por causa da viscosidade vai ser proporcional à variação dessa velocidade. Variação da velocidade com y, que no caso é a distância entre as placas. Né? Isso daí. Isso aqui, como a gente vai pegar tipo, placas pequenas, a gente vai tentar pegar vai ser o ΔU, que é a diferença de velocidade entre os lados aqui. Então a velocidade que vai estar, tipo, tangencial que vai estar pegando desse lado, vai ser tipo o ω2 vezes esse L. E do outro lado vai ser o ω1 vezes o L. Então, tipo, quando a gente pegar uma regiãozinha aqui, vai ter duas placas, cada uma girando com a velocidade assim, desse lado está com o ω1L, do outro lado está com o ω2L, e aqui vai ter o óleo entre as duas superfícies. Né? Então a gente consegue tipo, aplicar aquele du, dy, sendo tipo um delta de velocidade pelo delta de distância. O delta de velocidade é o quê? É o nosso ω1L menos ω2L. Isso sobre a distância epsilon, né? Isso. Esqueci de multiplicar pela área. Não sei se tá aí. Esse aqui é o meu letal. Daí a força vai ser a força vai ser um tal de área. Daí a área pela geometria aqui, por ser um disco, vai ser então meu 2 e RDL. Certo? Então, tipo, lá no primeiro slide a gente falou que a força é proporcional tipo, ao cisalhamento e eu tenho que multiplicar ela pela área, né? Porque isso aqui, a fórmula só dá uma pressão tangencial. Então, a área, como aqui é um disco que está girando, eu sei que, tipo, essa força com o mesmo raio, ela vai ser igual. Então, tipo, se eu olhar o meu disco de frente, assim, aqui vai estar o eixo e vai estar girando lá, nesse sentido. Você vê que, se eu pegar uma força que está aplicando aqui, estando no mesmo raio, essa força ela vai estar sendo aplicada aqui, a mesma força aplicada aqui. Então eu posso pegar essa força e integrar ela numa área que é tipo um DRzinho aqui. Então você vai pegar uma faixa. Integrar dentro dessa faixa. Bom, daí substituindo o dA ali em cima, a gente vai ter o dF. Mi, ω1 menos ω2, R sobre epsilon, então 2 e certo? Acompanhar os passos até aqui? Tá,
Daí é tipo pegar isso e jogar na equação aqui em cima. Então a gente vai ter o nosso conjugado. Ele vai ser. Tem vários termos que são constantes, só o R que não vai ser. Então a gente vai jogar para fora de 2π, diferença de velocidade. Isso vai ser integral de R ao cubo, que aqui tem R, aqui tem outro R. Então R ao cubo dr. E isso eu tenho que integrar em todo o raio do meu disco. Então eu teria tipo de 0 até d sobre 2. Daí, fazendo só essa integral aqui, vai ter o R a quarta sobre 4. Isso que vai de 0 até d sobre 2. Então isso vai dar só R a quarta sobre 16. 4, quanto vai ser? 64. Isso. Então, o exercício pediu para a gente pegar uma função para a diferença dos ômegas. Então, a gente vai isolar aqui o que a gente calculou. Então, a gente vai tirar nosso ômega 1 menos ômega 2 igual a 64, acho que é a cor. Corta no espaço multiplicando. Então, temos 32 C epsilon sobre isso. Falta ler para trás. Então, isso daqui é o que ele pediu no enunciado. Então, você vê, parece bastante conta, mas quando você vê, tipo, todo exercício que tiver coisa com óleo, assim, sempre vai partir, tipo, ou são duas placas de ano, né? Então, você sabe que você vai usar em algum lugar essa fórmula aqui. Então, você lembra das fórmulas principais, são tipo essas relações aqui, né? Então, a tensão de cisalhamento, a fórmula do conjugado e como aplicar tipo, a força na área. Depois é só integrar tudo e isolar o que pediu no exercício. Alguma pergunta? Teria alguma coisa se tivesse uma força indo para cada lado? Velocidade? Assim. Porque aqui o 1 e o 2 estão girando assim. Não teria alguma coisa se não tivesse girando em sentido diferente? Você já tinha. Isso é um mais Isso. E no caso que para ele girar no sentido contrário, você teria que aplicar um conjugado aqui também, para tipo, segurar, fazer o girar no sentido contrário. Então, do jeito que ele colocou aqui, então, tipo, mudaria a velocidade relativa ali, provavelmente o sinal, e também o valor que estaria para o conjugado aqui resultante. Então, o C mudaria também. Daqui tipo, você vai estar girando nesse sentido, porque tipo, aqui a gente está forçando a girar assim, daí aquele meio que arrasta ele para girar junto. Então, exercício desse tipo. Não sei. Se você lembrar esse passo a passo, assim, os exercícios que caírem assim, vão ser mais ou menos isso. Daí, tem questões de... Oi? Tá cortando o braço. Pô, escreva na lousa de novo. Mas isso aqui é de cinemática de fluidos, né? Então aqui é para mostrar a diferença derivada total, material, coletiva e local, né? Então... Vamos carregar a lousa. Essa parte cinemática de escoamento, ele está diferenciando aí que a gente pega essa daqui, ela vai ser a derivada material ou derivada total. Pode aparecer no exercício como aceleração também, mas é aceleração porque é a derivada material da velocidade. Então fica como aceleração material. Daí, isso aqui vai ser igual a variação da velocidade no local, mais em termos de variação convectiva. O que significa cada uma delas, né? Então,
imagina que você tem, sei lá, você está no meio do escoamento e você pega uma caixinha, assim, um volume que você quer deixar ele fixo, né? Seria o volume de controle. Então, por causa da velocidade, a variação local seria tipo, a velocidade que, tipo, as partículas que estão aqui dentro, enquanto elas estão aqui dentro, elas ganham mais velocidade, ou elas entram e saem tipo, meio que com a mesma velocidade que elas chegaram, né? Então, tipo, isso seria a variação local. Tipo, dentro da minha caixinha aqui, do meu volume de controle, o que acontece com a partícula? Então, esse ΔV/ΔT está pegando essa geometria, né? Essa parte da física do escoamento. Daí, e por outro lado, a parcela convectiva está pegando a variação de velocidade que você vê no seu volume de controle por conta de partículas que vieram de fora. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma partícula que está, sei lá, 3 metros por segundo, por exemplo. Só que ela está 3 metros por segundo, ela não vai ficar aqui. Ela vai andar e vai vir aqui para fora. Então ela não está mais no volume de controle. Mas, por outro lado, imagina que tinha uma partícula que estava fora, estava 10 aqui, e agora que a de 3 saiu, ela entrou aqui, e agora eu vejo o negócio com 10. Então agora eu não estou mais vendo 3 aqui dentro, eu estou vendo ela com 10. Então eu vi que variou a velocidade aqui, só que não foi uma variação local, foi uma variação que veio por convecção, né? Que veio que o escoamento trouxe para mim. Então essa parcela tenta pegar essa contribuição. O quanto da velocidade, o quanto da diferença de velocidade que você vê no seu volume de controle está vindo de fora, né? E se você seguir as deduções matemáticas, lá você chega que a soma dessas duas parcelas é o que a gente chama de derivada ou aceleração material. Daí a ideia de ser material, esse nome ou substancial, total, tem vários nomes que podem aparecer. A ideia é, se você pegar, agora vai ser um volume de controle, né, uma caixinha fixa no espaço. Você pegar meio que uma quantidade fixa de partículas, então, por exemplo, eu pegar um blob aqui, um monte de partículas. Daí, depois de um tempo, eu vou ver que esse blob ele, tipo, se esticou, por exemplo. Daí são as mesmas partículas, só que eu vi que elas foram para pontos diferentes. Eu estou acompanhando a mesma partícula. Fisicamente ou intuitivamente, é isso que a derivada material está te falando. Enquanto essas duas aqui estão falando sobre o que acontece num volume que está parado, assim, que está estacionário, a derivada material e se eu acompanhasse esse mesmo volume deformando no tempo? Que tipo de aceleração eu ia encontrar para cada partícula? Daí, se aprofundarem nas contas, ele consegue relacionar essas 3 derivadas diferentes. Então, os exercícios que caírem sobre essa geometria de escoamento, normalmente vão pedir, o mais geral, eles darem uma fórmula para a velocidade e começar a perguntar, tipo, ou o valor das derivadas diretamente ou mais indiretamente, por exemplo, perguntar, você pode assumir que ele é incompressível, irrotacional? As coisas são perguntadas sobre o exercício. Daí aqui tem umas hipóteses simplificadoras que podem cair no exercício, né? Aí está cortando um pedaço, mas que estão... É comum assumir que é incompressível, então ou você assume para fazer o exercício, ou o exercício pergunta para você se é incompressível ou não, aí você tem que calcular ele. Acho que o exercício de exemplo vai ter um negócio com vários divergentes. Se o escoamento for permanente, a diferença de escoamento permanente e transitório é a derivada local. Se ele for permanente, você vai ver que a derivada local vai dar zero, porque tipo, no volume que você está, não tem variação. Então, toda variação que você vê no seu volume de controle é causada pelo próprio escoamento, o que está entrando e o que está saindo, né? Não é por uma variação local. Essa é a ideia de dizer que é permanente. Você não tem variação causada ao longo do tempo. Se eu observar meu sistema agora, ele vai estar igual se eu observar ele daqui a 10 minutos, por exemplo. Por outro lado, o transitório é o contrário, né? Tipo, dependendo do instante que você observa, ele vai estar diferente. Daí tem a diferença de escoamento laminar e turbulento. Qualquer coisa de geometria de escoamento, eles vão pedir 99% das vezes laminar, porque o escoamento laminar você consegue diferenciar as linhas de corrente, né? Então, o escoamento laminar, por exemplo, ele está escorrendo e a velocidade são tipo, linhas que não interferem muito entre si, né? Em contraste com o turbulento, que às vezes começa vindo aqui, só que daí tipo, começa a gerar vórtice assim.
Daí é bem mais complicado de analisar, então o exercício, mesmo no geometria de escoamento, você vai assumir que ele é linear, a maioria das vezes. Daí, a parte de víscido e viscoso, isso também está meio relacionado com a parte de ser laminar ou turbulento. Mas, especificamente sobre escoamento tipo invíscido, quando você tem viscosidade no fluido, você tem que o rotacional dele sempre está diferente de zero. Porque a viscosidade meio que... a viscosidade meio que induz força, como se fosse binário de momento no fluido. Então ele acaba se tornando um fluido rotacional. Acho que tem um exercício também de exemplo, calcular isso. Daí tem a parte assim que ele é unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Aí vai de quantos versores tiver no escoamento pedir, né? Aqui tem um textinho lembrando a diferença de linha de trajetória, linha de direção e linha de corrente. Se cair uma pergunta sobre isso, normalmente vai ser mais conceitual, exceto pela parte de linha de corrente, que daí realmente pode pedir para calcular alguma coisa. Mas, conceitualmente, a linha de trajetória é, você tem uma partícula aqui, você acompanha o movimento dessa partícula ao longo do tempo. E, em contraste à linha de corrente, você está pegando uma linha onde os vetores de velocidade... Aí, você não gostaria de fazer, vai. As linhas de velocidade são sempre tangentes a essa linha, né? Então, quando o escoamento ele é permanente, essas três linhas são iguais. Mas quando ele é transitório, essas linhas vão mudando, né? Porque a trajetória vai acompanhando a partícula, só que a partícula andou, a linha de corrente que levou ela daqui para cá, por exemplo, no instante seguinte pode não existir mais. Daí a linha de corrente vai mudar para cá, então você tem uma linha de corrente que não está mais encontrando essa partícula, ela entrou em uma outra linha de corrente aqui, por exemplo. E por aí vai no tempo, né? Enquanto isso, a linha de emissão daí é como se fosse essa trajetória, só que em vez de acompanhar só uma partícula, você vê todas as partículas que saíram de um ponto. Por exemplo, essa partícula está com uma trajetória dela indo para lá, e a outra partícula que está saindo do mesmo ponto vai ter uma trajetória indo para cá. E daí, se você pegar o ponto de todas as partículas que saíram desse ponto aqui, você consegue fazer uma linha de emissão dela. Isso, ouvindo pela primeira vez, costuma ser meio confuso, assim. É mais fácil quando você procura o vídeo na internet para conseguir a diferença. Mas o importante lembrar para quesitos de exercício é que, se for um escoamento permanente, as três são efetivamente iguais, né? Aqui o exercício de exemplo, no campo de velocidades é dado, aqui, por exemplo, ele dá a fórmula, mas isso aqui cai numa prova, né? Não precisa resolver muito teoria. Então, ele dá a equação da velocidade e daí ele pede para você calcular. Ele pede primeiro a linha de corrente, a linha de corrente passa. Beleza, você pede bastante coisa, né? Mas... Pode pagar aqui? Vamos aproveitar para perguntar também. Então, para a geometria, ele deu uma fórmula para velocidade. AX I menos AY J. Ele deu que A igual a 0,3. Tem a equação para as linhas de corrente do plano XY. Então ele pediu a equação da linha de corrente. Então, a equação da linha de corrente, você precisa de uma equação de x em função de y que vai te dar alguma trajetória assim, para desenhar. Então, a gente começa primeiro. Pelo jeito que ele deu para a gente a equação, que só tem inversor x, inversor y, inversor j, a gente sabe que vai ser um escoamento bidimensional. Mais fácil até porque ele pede para desenhar, se não me engano, né? Essa linha de corrente. Então, bom, o que a gente sabe da geometria da linha de corrente? A gente sabe que se a linha de corrente está aqui, a velocidade tem que estar sempre tangencial a ela. Sempre tangencial, sempre tangencial. Então, se eu pegar esse aqui, o dx, que esse trecho aqui da trajetória varia, ele é o mesmo,
o dx e o dy, ele é proporcional às componentes da velocidade de u e v, né? Então, na velocidade em x e velocidade em y vai ser sempre proporcional, porque pela definição da linha de corrente está para acompanhar a trajetória. Então, colocando isso na equação, a gente consegue colocar aqui, se eu pegar um dx sobre u, vai ser igual ao meu dy sobre v. Então, aqui tem o dx, que eu quero integrar em função de dy, que é o que ele pediu ali. E aqui pelo vetor eu sei que o meu u vai ser esse ax, o meu v vai ser esse menos ay, né? Daí, bom, lembrando dessa parte, dessa fórmula aqui, então relacionando o que ele pediu de linha de corrente com a equação que dá a linha de corrente, agora é aula de cálculo, né? Exercício de cálculo. Então a gente pega o dx sobre u, que vai ser o ax, daí vai ser igual a dy sobre menos ay. Daí lá corta. Tá, integra os dois lados, aqui vai dar ln de x, ser igual a menos ln de y, e mais uma constante. Não esqueça da constante. Bom, juntando o x e y aqui, vou ter um ln de um x vezes y. E essa constante, bom, constante por constante, eu posso falar que isso aqui é o ln de constante. É só para poder elevar os dois lados, eu vou ter uma função de x, y igual a c. Então, essa aqui é a minha equação de linha de corrente. Então, para cada valor de c que eu colocar, eu vou traçar uma linha de corrente diferente no escoamento. Certo? Tem sentido essa parte daqui para cá? Daí, pede um ponto específico. Equação para linha de corrente. Bom, isso aqui já é a resposta da área, então. Pede traça a linha de corrente que passa pelo ponto x0, y0, 2, 8. Bom, então ele me dá x0, y0 igual a 2, 8. Qual é o valor da constante para essa linha de corrente? Bom, eu tenho uma função da linha de corrente, então só substituo aqui. Então esse meu c vai ser 2 vezes 8. E como ele pediu para traçar, eu vou voltar esse c aqui na minha equação. Eu vou ter um y, vai ser meu 16 sobre x, né? Aí, bom, essa parte de traçar é pegar uma regra, assim, eu vou tentar fazer mais ou menos a mão livre. Tem o y, você tem x, e vai pegando os pontos. Então, x1, y dá 16, x2, y daria 8, aqui assim, e por aí vai. Essa aqui seria a resposta da letra B. Então é a continuação do que a gente pegou aqui. Então, o que ele pede depois? Termina a velocidade da partícula no ponto 2,8. Bom, para fazer essa C, você nem precisaria ter resolvido nem a A nem a B. Você poderia pegar o 2,8 que ele deu ali e substituir aqui na velocidade. Então a velocidade nesse ponto 2,8 ele vai ser o A, que é 0,3, vezes o x, que é 2, usando a direção I, menos o 0,3, vezes o 8, direção J. Isso vai dar 0,6 menos 2,4. Esse aqui seria a resposta da letra C. Tá, daí se a partícula passando pelo ponto distante T0, marcado, assim, a localização. Ah tá, agora ele está pedindo a localização da partícula. Então, eu vou precisar de uma equação, daquelas equações de trajetória, né? Então, ao invés de integrar para encontrar a equação da linha de corrente, eu quero integrar para encontrar a equação da trajetória. Então, a trajetória eu quero x em função de t e também y em função de t. Então, daí, isso aqui é a parte de cinemática geral, né? Então, eu sei que uma variação no x vai ser a velocidade vezes uma variação no tempo.
Então, lembrando disso, de novo, vira uma questão de cálculo, principalmente. Porque aqui eu tenho o dx, quero integrar a função do tempo. Daí o dx, minha velocidade vai dar a x no tempo. Daí integro os dois lados, eu vou ter um... Calma, tem um x aqui, vou passar dividindo para esse lado. Então dx sobre x vai ser igual a vezes dt. Aí integro os dois lados, você vai dar um ln de x igual a vezes t mais uma constante. Essa constante, vou jogar para o outro lado aqui, então um ln de x c vai ser igual a t. Aí eu levo dos dois lados, vou ter um x, que é alguma constante, e elevado a t. Então, essa aqui é a equação que cheguei. Tem o valor de A a gente sabe que não t igual a 0, x tem que ser igual a x é y0, então x tem que ser igual a 2. Então, eu tenho o meu x de t igual a 0, isso tem que ser igual a 2, mas essa equação aqui ele é igual a c. Então, eu encontrei o valor de c. Então, eu tenho o valor de c, eu tenho o valor de A, eu consigo substituir para encontrar para t igual a 6. E essa integral seria análoga para y, né? Ele pede para... quer saber a posição da partícula, então tem que fazer essa conta para x, essa conta para y, e substituir com t igual a 6. Preciso que faça essa parte da conta, porque eu acho que no próximo slide tem a resposta. Então, essa é a letra D, né? Mas aqui, ó. Tem o x igual a x0, e elevado a t, aí na lousa eu coloquei c. Daí, quando substituir para t igual a 6, você encontra a posição 1. Mas antes disso, tinha que ter substituído para t igual a 0, que eu sei o valor de x0. E daí encontrar uma constante, e daí substituir para t igual a 6. Daí, para a velocidade em y, faz a mesma coisa. A diferença é que dá um sinal de menos pelo jeito que definiu a função da velocidade, que é menos a t. Então você vê que questão assim é mais para cansar você, né? Daí, qual a velocidade dessa partícula? Bom, daí é a mesma coisa, a gente tem x em função do tempo. No exercício de cima, a gente encontrou a equação de x em função do tempo, y em função do tempo. Então a gente substitui de volta na velocidade, e a gente consegue encontrar então a velocidade para t igual a 6. Aqui no caso ele tirou o nome. E na letra F, mostra que a equação da trajetória da partícula é a mesma equação da expoente, que realmente se ocorre. Tá, daí, como ele pediu para comparar os dois, ele pediu para você mostrar que essas duas formas são equivalentes, né? Tanto da linha de corrente quanto da trajetória. Daí, bom, o da linha de corrente é x em função de y. Então, se a gente pegar o x que varia no tempo e dividir por y, a gente vai encontrar o nosso x0 sobre y0. Daí aqui vai ter o e elevado a t, dividido por e elevado a menos at. É isso. Não, vai ser bem. Oi? Por que você pode chamar algo de dx dt? Você fala isso aqui? É que em cinemática a definição da velocidade, isso aqui é a componente da velocidade em x, né? Então tem um lugar que você vai ver dx, mas mecânica dos fluidos é normal a gente adotar tipo u para velocidade em x, v para velocidade em y e w para velocidade em z. Então, isso aqui é a variação, você quer pegar tipo, uma variação no espaço para uma variação no tempo. Quando você pega o limite para uma variação pequena, você chega no dx dt. Né? Daí aqui no caso dos matemáticos que não ouçam, você passa o dt multiplicando para o outro lado e integra isso daqui. Obrigada.
dessa equação aqui, eu tenho que o A elevado a T, ele é comum nas equações para x e para y. Daí o A elevado a T, no caso para x, ele vai ser um x sobre um x0, e para y vai ser um y0 sobre y. Então aqui, saindo das equações de trajetória, eu consigo tipo, igualar, porque tem esse mesmo termo nos dois. Então eu posso igualar isso daqui. Só que x0 e y0 são constantes. Tipo, é de uma posição específica que eu já calculei. Então, se eu isolar uma constante de um lado, eu chego xy, x0 e y0, que é igual a c. Bom, mas isso aqui do x0 e y0 ser igual a c, eu achei no primeiro exercício. Então, com o resultado da letra D, aqui eu consegui chegar no mesmo resultado do primeiro. Então, eu provei que as duas formas são equivalentes. Você vê, tipo, coisa de geometria de escoamento tem uns pontos chaves que tem que lembrar, que tem a parte conceitual de lembrar a definição da linha de corrente, lembrar a parte da definição da linha de trajetória, e o resto é canseira com ponto. Então, se você lembrou essa parte chave, você já garante alguns pontos da questão, e depois é integrando até chegar na resposta que ele pede. Boa. Na integração, se eu passasse o y multiplicando dx e o x multiplicando dy, a integração ficava mais fácil? O quê? Ficaria mais difícil, porque se você jogar para o outro lado, você teria que integrar como x varia em função de y. Então você precisaria de algum jeito descobrir a fórmula de x variando em y, só que tipo, esse daqui é o jeito mais direto de você encontrar essa fórmula, que é o que a gente conta aqui embaixo como x varia em função de y. Então é mais fácil juntar os termos iguais do mesmo lado. Daí aqui você integra, aqui é só 1 sobre x em função de x e 1 sobre y em função de y. Esse é o jeito mais rápido de... Nessa questão, não precisa fazer nenhuma hipótese. Nessa específico não. Isso aqui é só lembrar dos conceitos, né, de linha de corrente e linha de trajetória. Por que esses ângulos no C e no E? Os ângulos não tem como, né? Tipo, no C está no final 287 graus. As álgebras. É. Tá. Isso daqui... Nem lembro se eu preciso pedir isso aqui. Se por acaso pedir, você tem... A velocidade ela vai ter uma componente... Então, por exemplo, se eu colocar aqui assim... A sua velocidade ela vai ter uma componente em x, uma componente em y. Se você plotar ela assim, se você desenhar a flecha que vai dar aqui a sua velocidade, você consegue pegar aqui, tipo, a hipotenusa vai ser tipo, o módulo dessa velocidade, e esse ângulo ele é justamente isso aqui, né? Enquanto ele está rotacionado no eixo x. É um outro jeito de representar o vetor, em vez de você só tipo, uma componente x e y, você representa em forma polar, né? Você dá a distância que você está da origem e o ângulo de rotação. Isso seria a reta. Questão de estática, assim, às vezes pode estar meio que escuro, assim, ou tipo, no meio de uma outra questão de Bernoulli, alguma coisa assim. Daí aqui o Pet ele separou um exemplo mais genérico de estática. Então, deixa eu apagar aqui, viu? Esse passo. Tá, então ali no exemplo a gente tem um tanque de geral. Esse tanque tem dois lados, daí aqui no meio, tipo, você espetou meio que um manômetro no meio aqui. Esse aqui é o manômetro. Daí, esse lado está aberto para a atmosfera. Aqui tem água, daí o outro lado também vai
ter água aqui de algum jeito. Não tem água. E tem um manômetro espetado nele aqui. Então, esse lado esquerdo aqui está fechado para a atmosfera. E aqui do lado a gente tem um manômetro em U atravessado aqui dentro. Que é um manômetro de mercúrio. Aqui também está aberto para a atmosfera. Daí deu as distâncias, isso aqui tem 5 metros. Aqui esse manômetro faz o manômetro não aqui. Ok, aqui ele fala que o manômetro em 1 está medindo 1 kPa. Daí eu quero encontrar a medida do manômetro 2. A pressão no tanque esquerdo e a altura Hzinho aqui desse fluido. Então, bom, essa parte de estática é efetivamente Bernoulli sem velocidade, né? Então, você teria a pressão sobre Roger, ou sobre Cama, esse é o seu quadrado sobre G, mais ao Z, isso é constante. Então, para as questões de estática, você pode partir daqui, só considerando que a velocidade é zero. Então, você vai ter que a pressão vai variar com pressão mais o rho GZ, isso é constante. Então, se você vê um exercício desse e parece que vai precisar de estática, lembra disso daqui, anota no canto da folha, porque você vai usar de monte isso daqui. Então, vamos começar a aplicar. Né? A gente tem vários pontos. A gente pode pegar um ponto aqui em cima, daí aqui no manômetro vai ter o ponto dos dois lados. Né? Então, o manômetro ele só mede a diferença de pressão. Né? Então, vai medir a pressão aqui e comparar com a pressão do outro lado. Então, ali no caso, ele deu que 1 kPa, que essa daqui é menor, né? Ele deu que esse lado aqui é 1 kPa menor que o do lado direito. Então, bom, numerar aqui, né? Se eu falar que esse aqui é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 2, eu posso igualar os dois lados aqui. Então, eu tenho esse aqui é um passo da mãe. Vou falar que esse aqui é o 1, 2, chamar esse de 3. Então, saindo do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho que... o P1, eu sei que ele vai ser tipo a pressão atmosférica, né? E aqui em cima eu posso considerar tipo uma altura... eu considero que ele vai estar mais alto. Então, eu vou igualar os dois. Eu tenho o P1 mais o G H1, que ele me deu que é 3 metros. Isso aqui vai ser igual à pressão em 2. Certo? Então eu igualei isso daqui em 2 pontos. Então daqui do ponto 2 para o ponto 1, se considerar que a altura do ponto 2 é 0, eu chego que a altura do ponto 1 vai ser esse H1 aqui de 3 metros, e eu tenho a diferença de pressão entre eles. E agora eu quero equacionar entre o ponto 2 e o ponto 3 aqui. Mas eu preciso pegar aqui assim. Então, fazendo a mesma coisa para esse lado, eu vou ter que, de 4 para 3, eu vou ter que pôr a pressão em 4 mais o G, daí o mesmo H1 vai ser igual a pressão em 3 aqui. E o manômetro ele me deu o quê? O manômetro ele me deu o P3 menos P2 menos P3 aqui, né? Isso aqui é o que o manômetro me deu. Então eu tenho essas 3 equações, eu quero encontrar... Primeiro eu quero encontrar o quê? Primeiro eu quero encontrar a pressão em 4 aqui. Daí, bom, é um sisteminha de equação e resolver. Então, vamos ver que as questões são com isso. Você lembra do conceito, tipo, lembra qual fórmula que se aplica ao conceito,
e depois resolve conta. Então aqui eu lembrei do conceito, daqui eu achei as fórmulas para aplicar o conceito que eu lembrei, e agora é resolver conta. Então resolver conta aqui, substitui o P3, eu tenho o P2 menos o P4 mais o GH1 vai ser o P3, que ele é P2 menos P2 menos M1. Daí o P2 vai sair aqui de cima, então tem o P4 GH1 menos M1. Daí deu que corta aqui, então esse aqui corta com esse. Então tem que ver o P4 é o P1 menos M1. Então isso aqui provavelmente deu a pressão atmosférica. Pressão atmosférica menos a do manômetro. É menos que o manômetro mediu. Aí eu cheguei no P4. E pega, será que eu não ganhei isso? A mesma coisa? Um manômetro de 2. Estamos na altura do tanque. Oi? Absoluta nenhum. Ok, daí no manômetro 2. Os dois perfis da água, como é que se escreve? Não, tá certo. Aqui dá 9. Não, tá certo. É 1 a menos da pressão atmosférica. Tá certo. O manômetro 2 vai ser o meu P4 menos o PATM. E meu P1 é PATM. Então, quando eu jogar daqui para cá, eu vou ter que. O que ele vai estar indicando ali vai ser o menos do que o manômetro mediu. Então, se jogar em pressão absoluta, somar a pressão atmosférica, vai dar o que colocou ali. Né? Ligar de ponto zero. Pressão atmosférica é 10 aqui, então que daria 10 a quarta. Mas aqui no slide está 10 vezes o número. A gente corrige coisa aqui. Assim, exercícios estáticos costumam ser mais simplesinhos assim, né? Alguma pergunta específica? Essas questões aí foram criadas aleatoriamente ou vocês tiveram contato com o professor? Ah não, o professor nem passa de prova pra gente. Ah, então a chance de se cair Foi mais ou menos que o pessoal falou já, não, o professor comentou muita coisa que é na prova. Eu fui juntando essas coisas, a gente falou, então vai ser mais ou menos isso assim, que talvez caia, né? Inclusive, provavelmente, sei lá, o Bernoulli vai acabar caindo no meio de geometria de escoamento. Se não me engano, vai ter uma prova menos esse ano. Né? Daí, então, para não aumentar muito o número de questões, eles provavelmente vão começar a juntar tópicos em questão só. Então, capaz da geometria de escoamento cair junto com o Bernoulli. Daí, tema de análise dimensional e aplicar a semelhança do escoamento, acaba acontecendo. E a viscosidade não vou juntar com mais nada, então eu imagino que vai ser uma questão separada também. Pode ser que eles façam uma questão de Bernoulli separada, talvez tenha 4 questões, não sei o que vai ser a prova. São 4 questões? Não sei. Os outros anos acho que foram 3, né? E se for 3, eles vão juntar geometria de escoamento com Bernoulli. Aí se, sei lá, se uma prova menos, se eles aumentarem uma questão, eu vou deixar Bernoulli separado. a segunda teste do IPG parece assim. Tá, daí agora a gente vai para a análise dimensional. No tópico anterior, professor, falou?
Eu acho que eu vou. Vamos ver que tá aqui. Deixa eu chegar sozinho. Tá, a parte de análise dimensional, então tem um desenho. Peraí. Então, uma placa tira retangular que sai nessa de palito uniforme, velocidade ao longe igual a V, placa de largura e altura definitivamente iguais a W. Isso está montado perpendicularmente ao escoamento principal. Ele está na placa D, a função. Tá. Determina o conjunto de tempos pi adequado para o estudo experimental desse problema. Bom, então é basicamente uma placa voante. Bom, no caso da placa voando aí, que tem algum ângulo. Cadê? Tá chegando aqui no alfa. Daí a placa tem uma altura H, W. Daí o escoamento está chegando, tem uma viscosidade, tem uma densidade. Massa de fluido. Isso. Daí eu quero saber o arrasto. Então, no fim das contas, eu quero encontrar alguma relação de como um arrasto varia em função dessas variáveis. Né? Então, aqui eu vou ter o alfa, V, H, W, I, V. Então, isso aqui é o que o exercício pede. Então, se você lembrar dessas relações aqui, então, você tem o desenho, você identificou todas as grandezas relevantes. Se você lembrou de mais ou menos dessa forma assim, você consegue começar o exercício. Né? Então aqui a gente conta, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 variáveis. A gente tem 7 variáveis e a gente precisa saber agora quantas dimensões tem esse problema, né? Quantas grandezas diferentes a gente tem nele. Daí, para isso, acho que o mais simples de colocar é fazer tipo uma tabelinha. Né? Então, aqui eu sei que vai dar 3 dimensões no final, né? Então vai ter massa, tempo e distância. Daí tem que fazer essa tabelinha para cada uma das grandezas. Né? Então a gente vai ter D, alfa, B, H, W, I e V. Então, para o alfa eu acho que é mais fácil, né? O alfa é um ângulo que não tem dimensão. O alfa ele tem unidade de radiano ou grau, só que é uma unidade sem dimensão. Tá claro essa diferença? Quer dizer, tipo, unidade é só ficar representando, mas dimensão é alguma coisa física mesmo no espaço. Então isso aqui dá 0, 0, 0. Só por ter dado 0 em tudo, a gente sabe que os adimensionais vai ser alfa. Então, antes de mais nada, você já vai ter que o seu primeiro número vai ser alfa sendo multiplicado. E daí a gente tem que ver para os outros. H e W são só comprimento. Velocidade é comprimento por tempo, então aqui 1 menos 1. Daí, eu começo a explicar um pouco mais. Aqui é quilograma por metro cúbico. A viscosidade é Pascal segundo, então vou usar colinha depois vocês. Colinha da força. Vamos. ML menos 2. ML menos 2. E tô cortando para você. E o que faltou é a viscosidade, né? Então é M sobre L sobre T. Certo? Então a gente tem essa tabelinha aqui. Daí, a análise dimensional é você definir os pis. Bom, vou continuar aqui. Você quer pegar essas grandezas e fazer com que todas elas, tipo, as dimensões, elas se cancelem no problema. E como é que eu sei quantas adimensionais eu vou poder ter? Bom, isso daqui é basicamente um problema de Algerin, né? Então, aqui eu tenho 3 vetores da minha base, assim, que são independentes. Então, eu quero representar em função desses outros aqui, dessas outras grandezas. Então, aqui eu sei que eu tenho 3 dimensões, né? 3 grandezas. Então, isso vai me dar 7 menos 3, são 4 adimensionais.
O primeiro eu já encontrei aqui. Como é que você encontraria ele? Eu preciso escolher 3 grandezas da base. Deixa eu também colocar uma solução aqui. Vou deixar um negócio parecido. Nesse exemplo, W. Ok. Aqui ele dá outros exemplos que ele poderia substituir. Aí, tipo, a melhor escolha vai depender do problema. Tipo, se ele pedir para você, sei lá, calcular o arrasto em função de outras coisas, se o arrasto estiver em 2 dimensionais diferentes, você vai ter mais conta para fazer. Então, às vezes, você tem que isolar a grandeza de interesse numa dimensional sozinha, né? Melhor não fazer parte de outras. Então, ali ele deu W e errou. Então, para encontrar o P1, se a gente pegaria esse alfa, seria um W elevado a A, G elevado a B e ρ elevado a C. Só que alfa já é dimensional, então sabe que tudo isso aqui vai cortar. Então, a gente tira o nosso P1 mais simples de encontrar, que é o próprio alfa. O P2, ele... Bom, a gente vai seguir uma sequência, né? Tipo, se a gente colocar o D, a gente tem o D, daí a gente tem de novo W elevado a A, B elevado a B, ρ elevado a C. E aqui, fazendo a conta, então a gente tem que igualar aqui. O P2 ele é adimensional, então tipo, a dimensão M vai ser elevada a 0, o T vai ter que estar elevado a 0 e o E também vai ter que estar elevado a 0. Mas esse P2, a dimensão dele é igual ao produto da dimensão dessas outras grandezas. Então eu vou ter que multiplicar a dimensão da grandeza D, então vou ter um M elevado a... Calma. Tem um M elevado a primeira. Deixa eu apertar no M0. Aqui eu vou ter o meu M a primeira, T menos 2, L a primeira. Isso aqui elevado a nada, daí eu vou ter o meu W, que é só comprimento, então meu W vai ser um L elevado a A. Daí a velocidade V aqui, ela é T menos 1, L a primeira, isso elevado a D. O ρ vai ser o M a primeira, L menos 3, elevado a C. Daqui, se você multiplicar tudo, você vai chegar nesse M, que vai estar elevado a 1 vezes 1 mais C, então eu vou ter 1 mais C. Daí eu vou ter o meu outro T, que ele está elevado a menos 2, menos B, menos 2, menos B. Eu vou ter o M, que vai estar elevado a 1 mais A, mais B, menos 3C. 1 mais A, mais B, menos 3C. Mas lembre que isso é igual a isso aqui. Então, para cada expoente, eu tenho uma equação. Então, eu tenho 3 equações, 3 incógnitas. Então, aqui virou um sisteminha de equação e tentei fazer conta rápida para a prova. Então, eu vou ter 1 mais C igual a 0. Isso aqui eu já tenho que C igual a menos 1. Eu tenho menos 2 menos B igual a 0. Deixa eu aqui no B igual a menos 2. E por fim eu tenho 1 mais A mais B menos 3C igual a 0. Eu vou chegar aqui A é igual a... Faz integral. T3 menos 3, T menos 3, menos B, então mais 2, menos 1, isso é menos 4, isso é menos 2. Então aqui deu tudo negativo, se é tudo negativo vai estar dividindo. Então eu vou chegar com o meu P2, vai ser D, W elevado a A, então vai ser W elevado a menos 2, vai ser W quadrado. V elevado a B, B também é menos 2, então V elevado a... só 2 aqui, né? Então no denominador. E ρ elevado a C, C é menos 1, então C errou aqui. Esse aqui é o P2. Certo?
Entenderam esse processo? Daí seria repetir ele para cada um dos adimensionais. Só que daí, ao invés de colocar D aqui, o próximo que a gente colocaria seria, já foi D, já foi alfa, V é da base, o próximo seria H. Bom, com H é mais fácil, porque é metro, W é uma das medidas da base, então eu vou ter que ver o π3, vai ser H sobre W. Faz sentido esse salto? Se colocasse tudo aqui, eu preciso de alguma coisa para cancelar o H, que é só metro. Então eu vou pegar uma outra grandeza que é só metro, que já está na minha base, que é o W. E por último teria o Mi, que daria trabalho de conta, vamos ver o que eu aqui. Isso. Então aqui ele calculou o primeiro dimensional, né, tipo o π2. P1 a gente já achou logo de cara que era o alfa. Então o π2 aqui ele fez com a raça. Daí o π3, fazendo essa mesma conta, o seguinte de equação, a gente chega que o π3 é a raça de W. E o π4 fazendo isso com a viscosidade, é verdade, a gente chega no número de Reynolds, né? E isso aqui na verdade está o inverso, né? Fazendo a conta desse jeito, a gente chega no inverso do número de Reynolds. Então você vê que tem alguns adimensionais que aparecem pra caramba, né? Então o número de Reynolds está aqui, e aquele π2 ali está bem disfarçado, mas ele é o coeficiente de arrasto, ele seria CD. Tradicionalmente esse arrasto ele é colocado como um CD igual ao arrasto sobre meio de rho quadrado e alguma área que seria W quadrado. Aqui é o jeito mais comum de colocar esse adimensional. Isso. Daí aqui agora eu vou dar um exemplo de como aplicar, tem a parte de calcular os adimensionais e é como uma questão assim também pedir para você aplicar o modelo de semelhança. Eu lembro que teve uma questão que era um dirigível que ele ia ter, sei lá, 100 metros assim, e você queria, você ensaiar um protótipo, medir uma força, e tem que saber, se quer usar semelhança, tem que saber qual seria a força no protótipo real, né? Aqui está dando o exemplo da placa, né? Se eu quero saber qual que é o arrasto numa placa de 100 metros por 20, bom, você não vai construir uma placa gigante e, sei lá, levar ela para voar. A 150 metros por segundo? Rapaz, realmente, é um negócio complicado de fazer um ensaio desses. Então, o que é comum a gente fazer em engenharia é você pegar um modelo em escala. O que é um modelo em escala? É você fazer um protótipo de alguma coisa, mas o que faz ele ser modelo é que os adimensionais dele são iguais ao protótipo real que você queria ter dado sobre ele, né? Então, aqui no caso, eu preciso pegar a relação ao arrasto. Eu tenho... Tá. Então, aqui no caso... eu vou ter que meu π4, né, continuar com o exercício. O π4 do protótipo ele vai ter que ser igual ao π4 do modelo. Então, o π4 ele era o quê? Ele era o arrasto sobre W quadrado, V quadrado, V. Então, eu tenho aqui o arrasto do protótipo sobre o W quadrado do protótipo, sobre o V do protótipo quadrado, e o ρ é o mesmo tudo, vou várias vezes. Vamos para o descobrimento de área. Não, o ρ é diferente. Oi? Esse é o π2. Esse é o π2? Ah, que legal. Então, o protótipo real vai ser um ρ do ar e o modelo vai ter um W quadrado do modelo, V do modelo quadrado e o ρ da água aqui no caso, né? E se você isolar uma função do outro, então você vai ter que o arrasto do protótipo, ele vai ser proporcional ao arrasto do modelo. E que proporção ele vai ter? Bom, ele vai multiplicar por um dado protótipo sobre dado modelo ao quadrado. Aí você vai ter um V protótipo sobre V modelo ao quadrado. Daí vai ter um ρ protótipo, que vai ser o do ar, e o ρ do modelo no tal quadrado. Eu já vi que tem algumas questões que eles passam essa relação, ao invés de passar tipo W sobre W, ele dá uma relação que chama de K, por exemplo. Dá, tipo, KW, isso daqui é 2.
Daí, tipo, é um outro jeito de representar também, que ao invés de ele tipo, dar o valor de cada um, como um é sobre o outro, ele dá qual que é o valor da razão entre as duas grandezas. Aí vai de exercício para exercício, né? Esse aqui ele deu os valores direto, né? Mas você quer saber? A sua placa, de 150, temperatura importa aqui. Então aqui o dado desse é 1, o dado é 0,2 e o outro é 20. Então, vamos completar isso aqui. A gente vai ter esse dado do protótipo é 20 e meu modelo é 0,2. Daí a velocidade do protótipo é 150. A velocidade do modelo está em. E que é? Esse aí tem que encontrar. Bom, então. Ok, então a velocidade do modelo a gente ainda não sabe. Daí a razão das densidades, imagino que a gente teria, né? Então do ar vai dar 1, alguma coisa, da água vai dar 1000. E o D do modelo a gente tem de 2 newtons. Então, eu queria encontrar o arrasto, estava tentando encontrar o arrasto e vi que eu não tenho a velocidade. Bom, não tenho a velocidade, mas eu sei que o meu modelo ele tem que ter todos os adimensionais relevantes e tem que ser iguais. Então, se só o adimensional 2 não foi suficiente, eu vou usar o adimensional para ser o número de Reynolds, que é o P4. Então, de novo, o P4 protótipo vai ser o P4 do modelo. E daí o número de Reynolds, então eu vou ter o Mi do protótipo sobre Mi sobre W do protótipo, D do protótipo, do ar, esse do ar. Isso vai ser igual ao Mi da água sobre o W do modelo, velocidade do modelo e densidade da água, no caso. Então, você encontrar a velocidade do modelo, a velocidade do protótipo, daí é isolar os termos, né? Então, a velocidade para cá, a velocidade para cá. Então, vou ficar com o dado do protótipo e o dado do modelo. Daí eu vou ter o da água do ar. E eu vou do ar sobre o da água. Daí, aqui tem todos os valores. Tem valor das densidades aí, tipo desse? Tem funcionalidade. Esse aqui é o do ar, né? Do ar, tá com o outro. Bom, mas aqui aproveitou o I4 igual ao outro. Então aqui ele substituiu com o valor de todo. Aqui tem o I4 que a gente calculou no protótipo, que a gente quer que o nosso modelo tenha. E o nosso modelo falta velocidade, então a gente consegue isolar a velocidade e encontrar que deu 89 metros por segundo, no caso. Então, da máquina que é bombeada, enfim, é a velocidade que você precisaria ter para fazer esse ensaio. E daí, voltando no P2 aqui, que é o de botar o arrasto, agora sim a gente conseguiria substituir aqui, né, que o nosso VM ele vai dar a velocidade que deu 89. Daí é só multiplicar tudo e tem a resposta do exercício. Deu 9,5 minutos. Só uma consideração com esses valores eu não tenho realistas. Esse arrasto de 9,5 minutos com uma placa de 100 metros a 150 metros por segundo é bem errado. Aqui é mais para representar como eu faria as contas, né? Tipo, na realidade, sempre que eu falei que você precisa pegar um modelo que tenha todos os dimensionais relevantes
consideradas. Aqui uma dimensional relevante que a gente não colocou no problema seria o número de Mach, que é o fator de compressibilidade, né? Tipo, quão próximo está da velocidade do som. Seria uma das coisas que poderia afetar esse resultado aqui. Até porque está falando bem rápido. 150 metros por segundo é metade da velocidade do som. Você não sei se você comentou o P1 e o P3 estão batendo também, né? O modelo e o negócio pilotar. Sim, tem isso também. Daí o P3 ali seria dessa relação, bom, colocou aqui, mas tipo, o seu modelo tem que ser geometricamente escalável no seu protótipo, pelo menos para esse problema. Bom, daí aqui no final, para fechar, tem um exercício de Bernoulli. A gente meio que viu a observação aqui lá no estático, só que agora tem velocidade, então agora as coisas se mexem. Então, antes era um Bernoulli parado, agora a gente precisa de um Bernoulli com as coisas fluindo. Então, aqui o conceito de Bernoulli é assim que, primeiro de tudo, né, quando você vê uma questão para aplicar Bernoulli, você precisa meio que lembrar qual condição que precisa ter para você aplicar a equação. Né? Então, aí tem as hipóteses que você precisa fazer. Então, tipo, o fluido tem que ser invícido para conseguir aplicar, tem que ser incompressível, equipamento permanente e sem perda de carga. Se tiver perda, dá para fazer o exercício, mas tem que aplicar umas correções, assim, de considerar a perda de carga em dois pontos. Aí, as três primeiras hipóteses são as mais importantes. E dessas hipóteses, você consegue tirar que, para você aplicar Bernoulli entre dois pontos, você precisa ter alguma conexão entre eles, né? Precisa existir alguma linha de corrente que liga eles. Tipo, um jeito fácil de entender esse conceito é tipo, imaginar um contra-exemplo. Imagina que não precisasse ter linha de corrente entre os dois. Então, se eu tiver um cano aqui e outro cano aqui, eu posso aplicar Bernoulli entre dois equipamentos diferentes? Não funciona. Então, eu preciso que exista algum caminho, assim, sei lá, alguma conexão que eu fiz daqui para cá, por exemplo, para conseguir tipo, aplicar Bernoulli daqui para cá. Precisa existir uma linha de corrente que conecta esses dois pontos. Se não existir, você não pode aplicar Bernoulli. Isso é meio que decorrente das primeiras hipóteses que fez lá, que também são hipóteses que usam para derivar as equações de linha de corrente, né, de correlação várias. Então, no caso do Bernoulli, é só lembrar disso. Você precisa ter um caminho desse ponto para outro ponto. Se existir o caminho, você pode aplicar ele. Daí, a equação do Bernoulli, você vai ter o termo da pressão, que é a pressão sobre o peso específico, que às vezes aparece como gama, às vezes aparece como ρg. Então, é só lembrar que o seu gama vai ser igual a ρg. Daí tem o termo da velocidade, v quadrado sobre 2, e tem o termo da carga, né, que é da nível potencial. Isso tem que ser constante. E o Bernoulli pode aparecer assim, com dimensão de metro, né, em formato de carga, e pode aparecer na forma de energia, tipo densidade de energia, no caso, né, que seria tipo, E vai ser o V quadrado sobre 2, V mais o GZ. Esse é um outro jeito de aparecer também, mas enfim, se você vê que tem mais ou menos essa relação entre as variáveis, você sabe que é Bernoulli isso aqui. Então vamos para o exercício de exemplo, né? Na questão é necessário citar a hipótese para usar a equação? É sempre bom. Tipo, na dúvida, assim, eu prefiro quando eu vou fazer exercício também, tipo, listar as coisas que eu estou considerando, fica até mais fácil de pensar enquanto estou fazendo a questão, né? Daí, se der uma coisa errada no final, eu consigo tipo, voltar e ver o que eu fiz de errado. Então, se ele pedir, você coloca mais explicitamente as hipóteses que foram feitas. E se não pedir, às vezes é bom indicar o jeito que você considerou. Daí é um exercício de exemplo. A gente pegou isso daqui, que é dos exercícios de Bernoulli, é o que costuma mais confundir os alunos, né? Eu mesmo, quando eu fiz uma equação, eu ficava, caramba, como assim? É isso. Sempre foi fazendo mais sentido. Daí, isso aqui é a figura de um sifão.
Então, tipo, se você coloca o cabelo assim, nada acontece, você precisa começar a puxar, e depois você tipo, dá um puxão na água, a água que está saindo aqui, ela meio que vai puxando a água que está vindo atrás. Então você consegue tipo, esvaziar um tanque por efeito sifão, assim. Até um dado limite, né, que é o que a gente vai calcular nesse exercício. Então, a figura mostra o sifão ligado no reservatório, daí desprezando as perdas de carga, determina a velocidade da água que sai pela seção C como jato livre. Determinar também as pressões da água nas seções A e B da tubulação e analisar o aumento da distância BT. Então, se a gente der para cá, a gente tem o nosso desenho do tanque. O tanque está aqui, daí tem um tubo saindo dele. Esse tubo ele vai baixo pra caramba ali. Então, aqui tem a saída em C, aqui em cima tem o ponto B, aqui tem a seção A, aqui a seção A está entrando do lado aqui, saindo aqui embaixo. Aqui é um reservatório, considerando um reservatório muito grande, né? Quando fala reservatório, você assume que tem água infinita, porque pode ter questão que a água que você tem no lugar não é infinita e você precisa considerar essa variação. Mas aqui falou reservatório, você já sabe que a água não vai acabar. Então, primeiro determinado que a água. Aqui ele deu essas distâncias aqui. Então aqui eu tenho uns 5 metros, aqui eu tenho 3 metros. Tá. 2. São 2? 2. Perdão, eu Ok, então vou começar a aplicar Bernoulli. Eu quero aplicar Bernoulli entre os pontos A, B e C. Eu posso aplicar Bernoulli? Pela questão, a gente sabe que sim, mas por que eu posso aplicar Bernoulli? Bom, aqui o líquido é água, então vai atender lá o de incompressível. Aqui o reservatório está saindo água rapidamente, então tipo, o escoamento permanente vai pegar também. Já falou para desconsiderar a perda de carga já, então se não tivesse atrito aqui dentro do tubo. E o mais importante, a água que entra aqui, ela vai seguir todo o tubo. Então, existe uma linha de corrente que liga esses 3 pontos. Daí eu começo a considerar algumas coisas. Por exemplo, esse A, pelo desenho, ele corre um pouco abaixo do nível da água. Mas para conseguir resolver o exercício com todas as informações que ele dá, e por ser um reservatório aqui também, é comum você tipo, assumir que o A está meio que na altura do reservatório. Né? Você considera que o Z do A é o Z do reservatório. Então aqui seria tipo o Z do A. Aqui em cima tem o ZB, aqui embaixo o ZC que a gente vai adotar como sendo zero. Né? Daí a gente começa a igualar a Bernoulli. Então eu quero encontrar no C, então a pressão, vou igualar A com C, né? Então o Bernoulli de A com C, eu vou ter tipo, a pressão em A, mais B em A, mais OBA quadrado sobre 2, mais Rho G ZA isso é igual ao meu PC mais Rho VC quadrado sobre 2 Rho GVC. Daí, do jeito que foi postulado o exercício, o que a gente sabe sobre a velocidade no ponto A e no ponto C? Qual que é a relação entre elas? É a mesma. O tubo tem diâmetro constante, inclusive, tipo, aí pelo desenho a gente parece que é constante, não falou para considerar variação, então a gente assume que é constante. Então, a área da seção A vai ser igual à área da seção C. Então a gente vai chegar, como uma vazão é igual, né? Tipo, vazão do tubo, a gente vai chegar tipo, a velocidade em A igual a velocidade em C. Então esse termo corta. Eu quero calcular essa velocidade, então eu não vou estar pegando daqui diretamente, eu vou estar pegando de um ponto na superfície do reservatório. Você fez uma pergunta? Se usar aquela relação de cima aí do meio, aquela primeira, botou duas relações, dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. É porque tipo, é uma constante, então uma constante multiplicada por mais uma constante dá a mesma coisa. Né? Então as duas formas são equivalentes. Dependendo do exercício, pode ser mais fácil usar um ou outro, mas que ele apresente na prova, tipo, de um jeito ou de outro, aí você tem que fazer do jeito que ele pede. Né? Mas as duas formas são equivalentes.
Daí, ok. A primeira pergunta que ele fez é para encontrar a velocidade. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou chegar, efetivamente, quiser igual a zero no final, né? Não é exatamente o que eu quero encontrar. Então, eu vou considerar tipo um ponto que está... Eu já considerei que A está na superfície. Então, eu vou pegar um ponto que está perto de A, mas que não é exatamente A, porque A está tipo, passando velocidade lá. Então, se ele está perto de A, mas está passando velocidade, eu vou considerar que tipo, esse termo aqui vai ser zero. Eu vou chamar de ponto D, né? Não tem solução. Mas eu vou chamar aqui de ponto D. Ponto D, esse ponto D vai ter o mesmo ZA aqui, né? Daí isso aqui vai ser zero, mas o BC não vai cortar. Daí, o que mais dá para considerar nele também, né? A gente vai ter que a pressão aqui, nesse ponto da superfície do meu reservatório, está aberto para a atmosfera. Então aqui está a atmosfera. Mas no ponto C também está aberto para a atmosfera. O que isso me diz sobre a relação de pressão de um com o outro? Pressão estática nos pontos. A mesma. É a mesma? Vou ter que a pressão lá em D vai ser igual à pressão aqui em C. Então isso também corta. Daí o que sobrou? Bom, eu quero isolar a velocidade e eu tenho informação dos outros. Então, isolando a velocidade, eu botei o meu BC quadrado vai ser 2. O ρ vai cortar também. G, ZA menos ZC. Daí ZA menos ZC, isso dá 5. BC vai ser a raiz de 2 vezes 10 vezes 5. Bom, isso aqui é 10 vezes 10, então o BC vai ser 10 metros por segundo. Pô, já teve ali na velocidade dele. Acho que você escreveu alguma coisa. Tem que ser. Ela subiu porque eu considerei um ponto que está perto de A, mas que está na superfície do reservatório. Então o reservatório está parado, tipo água estagnada, esperando para ser puxado para algum lugar. Cancela. Daí cancela. Então, aqui a gente achou a primeira coisa que ele pediu no enunciado, a velocidade que a água sai em C. Daí, também pediu para determinar as pressões da água na seção A e na seção B. Então, agora sim vai para o que eu tinha anotado antes, tá? Então, eu tenho a pressão de A, daí eu quero relacionar com ρ, de 2, Daqui dá para continuar juntando com B, eu posso ir para igualar a seção C também. Só lembrar que é tudo igual, então aqui eu posso igualar A com B, A com C. Aqui, sei lá, se eu igualar com C, eu vou ter é a velocidade, é igual nas duas. Daí, então eu vou chegar na conclusão de que a pressão em A vai ser igual à pressão em C, que a pressão em C é o quê? A pressão atmosférica. Por isso que daria igual a em B, né? Vou chegar com essa pressão atmosférica no jeito. Daí isso aqui vai ser mais 2G, eu vou ter ZC menos ZA menos ZC. Então eu sei que a pressão em A vai ser a pressão atmosférica subtraída de alguma coisa. Analogamente, se eu fizer essa mesma conta com a seção em B, vai chegar que a pressão em B vai ser também a pressão atmosférica menos OG, só que agora ZB, menos ZC. Se ele for substituído para fazer a conta, eu tenho que ρ é 1000, não, tá certo, aqui é 10 à quinta, daí aqui vai dar uma coisa 10 à quarta, então isso daqui vai dar meio que em décimo de ATM, né? Então, se eu considerar tipo, isso aqui um ATM 10 à quinta, eu vou ter ZA menos ZC, eu tenho 7, então eu vou ter um ATM menos 0,5. Não, sim, menos 0,5.
Então isso aqui é para dar 1000 ATM. E desse daqui eu vou ter os 7 metros, então está com 1 menos 0,7. Isso é igual a 0,3 ATM. Certo? Daí, a última pergunta que ele faz ali é para você discutir o que acontece quando você muda a altura. Aqui eu tenho a equação, né? Então, se de repente essa diferença de altura começar a aumentar demais, eu vou subtrair cada vez mais a pressão atmosférica. Daí, o que acontece na prática, aqui você pode, pela conta, você vai chegar em número negativo, né? Mas, na prática, o que acontece é que chega num ponto em que a pressão é tão baixa que a água aqui em cima vai começar a cavitar. A pressão da água aqui fica menor que a pressão de vapor e a água começa a evaporar mesmo, virar gás. Então, essas equações que a gente chegou só vão ser válidas enquanto a água for líquida dentro do cano aqui. Daí esse tipo de discussão que espera colocar como resposta ali, que nós pode analisar o aumento da sensibilidade. E captação no geral da engenharia é uma coisa que quer evitar que tenha, né? Porque a captação, o começo dela é um negócio bem instável. Então, a água vira vapor e depois a bolha de vapor ela colapsa. Quando ela colapsa, ela solta um monte de vibração que vai corroendo as paredes do plano da. Se procurar na internet foto de tudo que foi corroído de captação, vocês vão ver que parece tipo ficar enferrujado, mas é um monte de polinho assim, né? Essa tem a resposta. Né? Então ali tem umas hipóteses que foram feitas. Então, um reservatório, tudo líquido com altera com tempo, pesadelo de carga, água líquida com uma solução compressível, e esses são lá para a sua superfície. Daí é aplicar Bernoulli em algumas equações. Esse foi um exercício que vai dar uma revisada em geral. Tem muitas listas de exercícios diferentes desses? Eu coloquei uma que a gente fez no ano passado. Ah, tem resolução? Tem. Porque no ano passado a matéria para a primeira prova é um pouco diferente. Daí a gente fez uma outra que vai ser mais espacial nesse ano. Se alguém tem alguma pergunta específica? Tem que ser horário.